Vamos iniciar nossa terceira aula de farmácia. Agora vamos entrar um pouquinho no universo do SUS, uso racional de medicamentos. Por que é importante este tema? Na última aula a gente viu que tem diversos tipos de medicamentos, diversas formas desse mesmo medicamento, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre alguns métodos que tanto a indústria farmacêutica, como empresas, como o próprio SUS, ele se utiliza para que as pessoas adquiram este medicamento ao invés daquele medicamento, que muitas vezes algumas empresas promovem alguns estudos que não são tão fidedignos e vendem como se o produto fosse mágico. Aí nós temos propagandas que incentivam o uso de tal medicamento para alguns fins que não são comprovados. O uso indiscriminado de medicamentos por pacientes, a automedicação. E aí nós vamos falar um pouquinho o que isso pode causar. Alguns números vão vir à tona também, para a gente estar um pouquinho dentro desse universo. O que é o RM? E aí nós temos aqui o uso tradicional, mas há 30 anos um médico pode dizer que ele prescreve esse medicamento, então ele fica conhecido, vamos dizer, o médico X fica conhecido por prescrever somente um tipo de medicamento. Ou seja, a vida toda ele passa o mesmo medicamento para vários pacientes, e isso ao longo dos anos, décadas, vai se somando, e assim, surgem novas drogas, surgem novos estudos, surgem novas alternativas, mas tem certos médicos, certas pessoas que ficam com a mente fechada ali. Uma vez que aquela medicação deu certo uma vez, ele acha que vai dar certo todas as vezes. E é claro que nós temos também um embate muito pesado, que está até vindo à tona nesse momento de pandemia, que é a ciência versus religião. Bom, eu acho que não deveria se ter este tipo de discussão, esse tipo de embate, porque o campo da ciência é um caminho e a religião ela está em outra camada, outro tipo de caminho. As duas não se cruzam. Você, eu, brasileiros, pessoas de outros países têm sua fé, sua religião, sua crença, seja ela qual for. Não devemos julgar a crença e a escolha religiosa de ninguém. E aí nós temos inúmeros. Pronto. A religião está ali. Aí nós temos a ciência. A ciência trabalha com estudo, comprovação, com erro, tentativa, com comprovação, com estudos, com bases científicas. Então, as duas aqui não se misturam. Só que existe pessoas que pegam tanto ciência como religião e tentam cruzar o caminho. Nós estamos vendo aí, só para a gente puxar um pouquinho o link para a atualidade, recentemente a gente viu pessoas vendendo um feijão a um preço absurdo, supostamente dizendo que ajudaria na cura, por exemplo, do coronavírus. Ou seja, isso, ao meu ver, é você brincar com um caminho perigoso.
Porque a pessoa, quando está perdida, isso quer dizer na questão de saúde, ela se apega a tudo. E a tudo nesse momento é a medicação, ao tratamento, aos médicos, à equipe de saúde e a religião, porque a fé, ela cura. Uma vez que você acredita, você se apega a isso. Então, quando você vem vendendo um produto, alguma coisa que você brinca muito com o sentimento das pessoas. E também teve um caso de vender máscara invisível. Então isso tudo é uma forma de você brincar com a fé das pessoas. E é uma coisa muito séria. Eu sempre gosto de dividir. Então, religião tem seu cantinho ali para você orar, para você ter o conhecimento seu religioso, o crescimento seu espiritual, se acalmar, procurar fortalecer sua família e tudo o que a religião ela engloba. E a ciência ela vem para responder algumas questões que trazendo aqui para o nosso universo, para o nosso mundo de farmaco, que é comprovar, descobrir, experimentar, direcionar, ver possibilidades de erro, saber se a medicação vai ter alguma contraindicação, se vai ter alguma reação alérgica ou não. Antes de você liberar um medicamento, se for um estudo sério, ele tem que passar por todas essas etapas. E aí nós temos, por exemplo, na ciência, desculpa. Você descobre um medicamento, você toma patente dessa descoberta. Depois de um tempo, você quebra essa patente. Então, você pode criar medicamentos genéricos, que aí você vai mudar, vai ser a mesma fórmula, vai mudar o nome. E nós temos os remédios também alternativos, que não tem a comprovação atestada aqui no Brasil pela Anvisa. E você pode ser que não tenha um efeito comprovado, mas mesmo assim ele é liberado o uso. A Anvisa libera. Aí, se a gente confiar muito na empresa, acaba comprando por um preço muito mais barato. Só que não tem a comprovação, não tem o selo da Anvisa. Tanto que eu vou passar uma atividade para vocês, nós vamos ver a diferença entre essas três medicações. Esses três tipos, né? E aí também, em contrapartida, nós temos também o médico. O médico, quando eu digo médico, é a pessoa que prescreve a medicação, viu? Ele tem médico, tem enfermeiro e tem farmácias, farmacêuticos também, que tem algumas medicações que eles podem prescrever. Nós temos lá aquele profissional que ele prescreve sempre a medicação de tempos em tempos, em tempos em tempos, com 30 anos, 50 anos trabalhando. E nós temos também aqui o profissional que ele é fashion. O profissional fashion, ele diz que tudo é ultrapassado e o que há entre o moderno, entre o novo, é o que deve ser prescrito. Então, se alguém ele participa de algum encontro, de alguma coisa, alguém fala que essa medicação é que deve ser a do momento, ele vai prescrever a do momento. E nem sempre tem uma comprovação de estudos tão amplos. Então, nós vemos que não devemos ficar com a cabeça fechada a prescrever uma medicação, a trabalhar com um fármaco a vida toda, e também devemos ter preocupação em momento fashion, em coisas novas que acabam se lançando a um curto prazo. O uso não racional de medicamentos. O uso excessivo faz com que a cada ano novos produtos sejam lançados, sem que isso necessariamente é o melhor o estado geral de saúde dos consumidores. Então nós temos hoje tudo vira medicamento, tudo vira droga. Então nós temos vitaminas, minerais, a medicação para
medicação para cabelo, medicação para você ficar mais calmo, medicação para ter um ganho exponencial no seu desenvolvimento diário, de A a zinco, por exemplo. E aí nós temos medicação variadas para dor de cabeça. Então nós temos um crescente, um público crescendo para tomar medicação. Tem gente que toma de 5 a 6 medicações num dia, tem sua tabelinha lá. E quanto mais se consome, mais se fabrica. Um estudo francês de 500 novos produtos farmacêuticos lançados entre 75 e 84, 70% não ofereciam vantagens terapêuticas. O que é isso? A gente, como consumidor, nós temos a informação mínima. Então nós temos o que é lhe passado. Se a pessoa fala que aquilo lhe faz bem para certo tipo de coisa, para a unha ficar mais bonita, para o cabelo ficar mais sedoso, para alisar o cabelo, para deixar o cabelo enrolado, para não sei o que, nem sempre isso tem a comprovação. Mas, se é oferecido e se é vendido, muitas pessoas vão comprar. Muitas pessoas vão comprar, acabar comprando. De 388 novos medicamentos comercializados entre 81 e 88, só 3% representavam uma contribuição importante em relação aos tratamentos já existentes. Isso é uma avaliação da FDA, dos Estados Unidos. Então nós notamos também que há uma discrepância muito grande. O uso racional do medicamento, compulsão pelo uso da medicação, necessidade de prescrever algo. Então tem gente que se torna hipocondríaco, tem a necessidade e quer fazer o uso. Percepção de medidas de UR com interferência na liberdade de escolha dos seus prescritores. Então, às vezes o paciente ele já vem sabendo o que ele quer tomar, sabendo a droga que ele quer usar, e o médico simplesmente só vai prescrever. Tem médicos que até falam que isso é um insulto. Já chega na cabine e fala: eu quero tomar isso porque eu estou sentindo isso, aquilo outro, e eu vejo a necessidade de tomar essa medicação. Expectativas, crenças e fantasias de prescritores, consumidores e dispensadores a respeito da medicação. Nós temos aí agora um universo de informação muito grande com o advento da internet. Então, hoje, se você colocar no YouTube, você tem acesso a tudo. E nem tudo é filtrado. Nós não temos, nós, quando eu digo consumidores, não temos um filtro tão largo assim. Às vezes você é especialista em uma coisa, mas totalmente leigo em outra. Às vezes você tem um conhecimento em X, mas não tem um conhecimento em Y. Então, se você não conseguir fazer esse filtro, você acaba acreditando em muitas coisas que não são verdades. Muitas crenças. Aí entra um pouquinho do que a gente carrega de resquícios dos nossos antepassados. Se você tomar, por exemplo, leite com banana, você pode passar mal, você vai ter alguma coisa, pode até vir a falecer. Isso, na verdade, foi criado porque os escravos, eles trabalhavam em fazendas e não poderiam comer os produtos que estavam em produção na fazenda. E aí você vai criando crenças, vai criando fantasias e você vai manipulando as pessoas. Consumidores e dispensadores a respeito do medicamento. Então você chega com sua prescrição médica e os dispensadores eles ficam dando dicas, eles ficam tentando lhe induzir se for uma farmácia particular. Se for na farmácia do SUS, possivelmente quem vai liberar essa medicação vão ser uma de vocês. Disso, técnica. Técnica em enfermagem. Já existem cidades que têm o auxiliar de farmácia, mas não é toda cidade que tem isso não. Então, possivelmente será uma atribuição de cada um formado em técnica em enfermagem também participar da farmácia. E a ética entra muito dentro disso aí. Você vai conferir a receita, vai identificar, vai fazer a orientação conforme a prescrição médica, mas devemos parar ali.
Porque o paciente ele confia muito na autoridade de saúde. A autoridade de saúde é médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, dispensador dos fármacos, o farmacêutico, o dentista, todo profissional que está ali dentro do universo da saúde. Então, o que você falar, às vezes, é uma lei. Então, nós devemos ter ficar muito atentos com o que a gente consegue orientar os nossos pacientes a respeito de fármacos. Comorbidades e sensação de dever cumprido por parte do prescritor. Rapidamente atende às necessidades de pacientes crônicos ou poliqueixosos. O que é isso? Comorbidade e sensação de dever cumprido. O que você prescreveu, o paciente vai sair de lá entusiasmado, porque o médico, o prescritor, não olhou para ele só e falou que era uma gripezinha, falou que era um mal passageiro, e o médico sai entre aspas, ou o médico prescritor sai entre aspas mal falado. Não olhou para mim, não prescreveu nada, não liberou nenhuma medicação, não fez nada. Então, assim, muitos profissionais prescritores, eles liberam, nem que seja alguma medicação, para o paciente sair tranquilo. Tem pacientes que têm dores crônicas, tem processo crônico já de muito tempo, mas com poliqueixas também. E o que ele mais quer é sair com uma receitinha. Publicidade da indústria farmacêutica, isso eu comecei falando lá. Então, assim, a publicidade ela é muito pesada. Você vê comparação entre medicações, entre drogas, entre fármacos. Você vê que quem toma fármaco X é mais feliz, é não sei o que. A droga faz um efeito mais rápido, mais fácil, a eliminação, não tem tanta contraindicação. Então, a publicidade ela é pesada. Interesses financeiros levando a maior parte de prescrição de medicamento. E aqui eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo agora. Hoje no Brasil existe uma forçação de barra para o uso de uma droga no tratamento da Covid-19. E por que aqui no Brasil em específico há essa forçação de barra? Porque existe um ministério que já produziu essa medicação e tem que dar vazão. Então, existe um interesse financeiro aí para que haja venda e entre um lucro. Então, toda hora a forçação de barra dizendo que essa tal medicação faz um efeito que nem foi estudado a afinco para se ter maiores informações. Desconhecimento dos aspectos farmacológicos clínicos que embasam a prescrição. Esse é um erro também. Uma vez que você não estudou, lembra que a gente falou na aula passada, não estudou a posologia, não estudou ensaios clínicos, não viu como essa droga ela atua no sistema, uma vez que você estiver prescrevendo, você vai estar fazendo uma prescrição cega. Você vai estar liberando uma medicação que pode ou não fazer o efeito, que pode ou não trazer um prejuízo, e aí você está jogando uma roleta russa. Um erro comum também no SUS é você tornar o SUS um local de lucro. Nós trabalhamos no SUS com o maior percentual, a maior fatia em prevenção. Prevenção é um fator que não dá tanto lucro, porque você vai, em tese, prevenir que a doença se aloje, prevenir que o paciente se torne, por exemplo, hipertenso, obeso, desnutrido, que tem um problema de dislipidemia com altos índices de gordura. Então a gente vai prevenir que isso ocorra. Trabalhar com um paciente que é fumante para que ele deixe de fumar e aí a longo prazo ele não venha desenvolver um câncer, chegar até uma UTI que vai gerar altos custos. Então, quando a gente fala em lucro no SUS, está indo de encontro com a proposta do SUS, que é trabalhar com a prevenção. E aí que entra mais uma vez o detalhe da ética. Nós temos que saber diferenciar o que é privado
do SUS. O SUS está para atender a população mais carente. Claro que todos têm acesso ao SUS, do pobre ao rico, deve ser atendido de forma igual. Claro que quem tem a maior necessidade tem que ser atendido, e quem não tem tanta necessidade, estou dizendo em caso financeiro, tem que saber também deixar a vez. Isso se chama equidade. Ser igual, mas a ficar atento às diferenças de cada paciente. Necessidade de ampliação do mercado do consumidor. Então nós temos hoje um leque de condições de saúde que há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos não se ouvia falar. Inquietação das crianças, menopausa, redução da função sexual, a velhice como sendo o melhor fase da vida. Bem-estar e felicidade são oferecidos por meio de produtos sintéticos ou naturais. Isso eu estou falando de zinco, lembra? Então você vai tomar isso, você vai se sentir disposto, disposta. Crianças com déficit de atenção, crianças com autismo, crianças com um número crescente de condições de saúde, e aí você vai entupindo essas crianças de medicação, cada vez mais medicação para as crianças. Existe o uso racional quanto aos pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas, às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade. Isso é a Organização Mundial de Saúde, Conferência Mundial sobre o Uso Racional de Medicação, Nairobi, em 85. Em 85, você veja o tanto de tempo, 31 anos, 34 anos, e já se discutia isso, a existência do uso racional. O que é o uso racional? Você tem uma droga prescrita pelo seu prescritor, atento à necessidade correta, a duração, a dosagem da medicação. O paciente ele vai tomar essa dose na hora correta, a dose correta, pelo tempo determinado correto, e se findar ali. Não tornar um uso corriqueiro, não fazer disso uma muleta. A cada sintoma que ele sentir, ele procurar usar a medicação. Se a medicação sobrar, ele a todo momento querer fazer uso dessa medicação. Se por vez ele voltar a ter resquícios dessa condição de saúde, ele voltar no médico e pedir para prescrever a mesma droga, não esperar nem o médico fazer uma avaliação. Aumentar a dose. Então, às vezes, você toma medicação para dor de cabeça, por exemplo, 500 mg, e ela não está fazendo mais um efeito que você esperaria, vamos dizer, tempo, eficácia, duração, e aí você tende a aumentar para 1 grama, que é você tomar 2. E aí você tem 2 de 500, dá 1 grama, 1000 mg. Faz efeito, mas vai ter um efeito colateral que vai ser devastador na sua flora intestinal, por exemplo. E a partir desse momento que você alcança esse nível de dosagem, uma vez que você recue, para seu corpo acostumar novamente, vai demorar. E aí você tende sempre a aumentar. O uso racional de medicamentos depende de quê? Diagnóstico correto, que nós falamos aqui agora. Indicação apropriada também acabamos de falar. Esquema de administração adequado, acabamos de falar também. Pacientes em condições de receber o tratamento proposto. A ausência de contraindicações e menor possibilidade de efeitos adversos, se você faz dos 3 e o paciente também colabora. Dispensação correta, incluindo informação adequada para o paciente. O paciente, muitas vezes, ele está na sala do seu prescritor e ele fica muito nervoso. Ele nem sempre fala tudo o que precisa e nem sempre questiona tudo o que necessita. O que ele quer é sair dali o mais rápido possível, pegar a medicação e ir embora. Só que quando ele chega para receber a medicação, para comprar essa medicação, lhe falta informação. Então, se você que é responsável pela dispensação dessa medicação não der um suporte adequado para o paciente, consequentemente ele vai ter uma deficiência nesse uso dessa medicação.
e dar seguimento do paciente. Como eu falei, você usa, faz o tratamento, você tem que ter uma resposta desse paciente. Nós chamamos isso feedback. Não é só passar para escrever e pronto, esquecer. Por isso que eu sempre friso, trabalhar com prevenção. Esse paciente, ele fez o tratamento, e aí? Deu o quê? Resolveu, não resolveu? Eu sei que isso faz com que a gente trabalhe um pouquinho mais no primeiro momento, que é uma busca ativa, por exemplo, mas isso dá uma resposta a curto, a médio e longo prazo, melhor dizendo, que vai ser benéfico para os usuários e para os profissionais em saúde, porque você acaba tendo um esforço inicial, mas isso é compensado lá no futuro. Por que promover o uso racional? 15% da população mundial consome mais de 90% do que é produzido pelas indústrias farmacêuticas, então é um consumo exagerado. Você vê pessoas que vivem à base de medicação, que poderia diminuir drasticamente. 25 a 70% dos gastos em saúde nos países em desenvolvimento, e o Brasil é um deles, corresponde a gastos com medicação, menos de 15% nos países desenvolvidos. E aí nós temos o que? Um acrescente, um país querendo se desenvolver, ele quer pessoas saudáveis. Qual é o melhor método para a gente fazer uma pessoa ficar saudável? Vamos entupir de medicamento, vamos dar fármaco para essa população, vamos incentivar o uso. E nós temos outras coisas, como a alimentação, como atividade física. Você tem um leque muito grande para você estar transformando o seu corpo, mas em contrapartida a medicação é só você comprar, você adquirir e beber, vamos assim dizer. 50 a 70% das consultas médicas geram uma prescrição medicamentosa, isso que eu estou falando a aula toda até agora. O paciente quer ir ver seu prescritor, ver seu médico, e ele quer sair de lá com uma prescrição de algum fármaco. 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. E aí você tem aquela condição que eu citei há pouco. O paciente, ele entra na sala, ele fica nervoso, ansioso, ele se perde um pouco ali. Às vezes o profissional médico ele está saturado de atendimento, não dá tanta atenção, faz a prescrição e ele sai de lá mais perdido que segue em tiroteio. Chega, o remédio é dispensado e ele chega em casa já não sabe mais como tem que tomar. Acaba tomando de qualquer forma. Somente 50% dos pacientes tomam... isso foi falado, desculpe. Erro de prescrição ou reação adversa de medicamento determina morte. 1 em 100 pessoas. Isso em 2001 na Inglaterra. 106 mil pessoas em 94 Estados Unidos. 2.925 pessoas no Canadá. Então, você vê que são números assustadores. 108 mil casos registrados de intoxicação humana em 2006. E aí, o que é intoxicação humana? Vocês viram o exemplo que eu dei de uma medicação para dor de cabeça. Se você chega a 1 grama, que é o máximo hoje, assim, que eu tenho conhecimento, que você pode usar de uma forma não adequada, mas que está ali no seu limite, se você aumentar isso para, por exemplo, 1,5 gramas, já é um absurdo. Você pode ter uma reação pesada, você pode ter que parar ir na unidade de saúde, pronto atendimento, para fazer uma intercorrência. E aí você não tem esse conhecimento, você acaba usando, porque às vezes uma dor de cabeça tá tamanha que você quer fazer o uso. E se você faz o uso uma vez e você não sente nada, isso lhe dá a liberdade para você querer usar sempre. E nem sempre dá certo. Consequências do uso não racional. A progressão da patologia, aumento do tempo do tratamento, aumento do custo, falta de adesão ao tratamento. Por quê? Quanto mais eu estou fazendo um tratamento, menos ele me dá a resposta, mais eu vou querer abandonar. E aí você abandona o tratamento, sua patologia tende a crescer. Vamos dizer que sua patologia não cresça, estacione, mas você está tomando a medicação de forma errada, você pode desenvolver uma outra patologia, uma segunda, uma terceira, uma quarta.
Lembra da aula anterior que eu falei que você pode desenvolver problema gastrointestinal? Então, muitas dessas medicações que você toma por um longo período pode desenvolver uma úlcera. E uma úlcera pode virar um câncer. Então, você tem um problema, esse problema gerou outro problema, desse outro problema gerou um terceiro problema. E aí você vai aumentar o custo, consequentemente, do uso de fármaco, do uso de procedimentos, do número de consultas. Você vai ter que sair do SUS e ir para um sistema particular. E aí você vai virando uma bola de neve. Consequentemente, o uso correto, eu digo sempre o medo. Você toma a medicação da forma correta, você lê a posologia, você vê o que isso lhe causa, você vê por que você vai estar tomando aquela medicação. Isso lhe dá um norte, isso faz com que você se esclareça. E aí você vai ter, consequentemente, uma resposta, vamos dizer assim, positiva. E vocês, como futuros profissionais de saúde, têm que ter esse conhecimento para passar para o público, passar para seus pacientes futuros. Benefícios individuais, eficácia, segurança, conveniência e menor custo. Então, se você usa a medicação da forma correta, você vai estar gerando economia. Se você não abusa, gerando economia. Isso aqui, tanto no sistema público quanto no sistema particular, porque o sistema público, como eu venho dizendo, também é pago pelas pessoas. Institucional, melhora do padrão de atendimento e significativa redução dos custos. Se você tem a diminuição do abuso da droga, você consequentemente vai ter uma economia. Economia, gera outros investimentos em outras áreas. Desenvolvimento começa com economia. Nacionais, resultados positivos em avaliações de morbidade, mortalidade e qualidade de vida da população. Lembrando que essa qualidade de vida é em saúde. Reações adversas, ocorrência de 10 a 20% dos pacientes hospitalizados. E aí a preocupação é grande com pacientes hospitalizados, porque vocês, como técnicos e técnicos de enfermagem, vai estar fazendo essa dispensação de medicação. E o ideal é que esse paciente receba a medicação, melhore e tenha uma alta mais rápido, porque cada dia que ele fica no hospital ele corre um risco, além do risco dele. Responsável por 1,7 a 6% das admissões. Você toma a medicação de forma errada, lembra que eu falei do uso da medicação para dor de cabeça? Você acaba dando uma entrada no hospital, numa UPA, sem uma necessidade sem uma necessidade visual de doença, sim por um erro em admissão de uma medicação que você necessariamente não precisaria nem estar tomando. 1,5% a 35% durante a internação, 26% em hospital universitário brasileiro, ou seja, o hospital universitário brasileiro ele é meio ainda que hospital escola, então sempre acontece alguns ajustes, vamos dizer assim. Quarta causa estimada de morte em serviços de urgência nos Estados Unidos, aumento significativo do tempo de internação, o custo aumenta, e o custo individual também, porque você tem que ter um cuidador, você tem que ter todo um aparato por trás de quem está internado. Falsa ideia de segurança condiciona o profissional de saúde a buscar outras causas para manifestações apresentadas. Cascata de prescrição. Então, você dá uma medicação, não resolve. O paciente pode estar ingerindo ou não. Por isso que é importante o profissional de saúde ficar presente até o paciente engolir, deglutir essa medicação, melhor dizendo. Porque uma vez ele pode estar dispensando, jogando fora, tomando de forma errada, tomando no horário errado, esquecendo. E aí você faz com que o médico sempre prescreva outra coisa, vai aumentando, vai aumentando. E isso aí chega uma hora que sobrecarrega o sistema. Qual a influência da propaganda sobre a dispensação de medicamento? E aí, o que vocês acham? As propagandas de medicamento fazem parte do cotidiano e estão tão enraizadas que não nos damos conta do seu conteúdo. Isso acontece há muito tempo. Então você vê
a imagem, você vê o vídeo, você escuta o som e você acha que aquilo às vezes está falando de uma coisa e é outra coisa na verdade. E aí você engole a propaganda e vai comprar. O milagre do emagrecimento, aspirina, e aí vai. Remédios, cuidado, importância de diabetes, AIDS, depressão, colesterol, super remédios, e aí é uma enxurrada. Propaganda e publicidade, conjunto de técnicas utilizadas com o objetivo de divulgar conhecimentos e ou promover a adesão a princípios, ideias ou teorias, visando exercer influência sobre o público por meio de ações que objetivam promover determinado medicamento com fins comerciais. Então, eles tentam vender de tudo, colocam profissionais de outras áreas, colocam pessoas bem-sucedidas, colocam pessoas felizes, pessoas com biotipo, vamos dizer assim, que vendem melhor, todo um estereótipo. Até o estereótipo está mudando um pouquinho hoje em dia, mas se você vê o padrão, até anos atrás era aquele padrão malhação, padrão novela não sei o que, padrão de beleza de X mulheres, padrão de homem com um terno, ou pessoas bem-sucedidas, alguns jogadores de futebol, por exemplo. E aí, esse universo todinho que faz uso de medicação tal, eu, que sou um réis mortal aqui do interior da Bahia, vou querer utilizar também. Se vocês entenderam o quanto isso pode ser pesado para quem não tem um conhecimento X, acaba caindo em certas armadilhas. Propaganda, técnica de convencer os indivíduos de que tem necessidade absoluta vital de algo que jamais imaginariam precisar. Poder da sedução e persuasão. Eu tenho uma frase que faz muito sucesso. Quanto é que custa tal produto? Custa R$100, mas hoje está saindo por apenas R$80. Você economizou R$20. E se você não comprar, você economizaria R$100. Ou seja, é um produto que você não precisaria, não estava necessitando naquele momento, mas por ter colocado ali placa de 20% de desconto, de 100 por R$80, tal, lhe seduz a comprar. Porque tá barato, é uma pechincha. Quando na verdade você não precisa. Então a gente vê coisas se acumulando dentro de casa que a gente nem precisaria, mas estava barato, estava acessível, estava bom. Se tornou, aquilo foi o quê? Uma sedução. E isso acontece com medicação. Então você tem uma farmácia em casa que tem remédio. Quando você vai ver, tem remédio que está vencido já há 2 anos, 3 anos, que você não usou, mas você pagou R$40, R$50. Pode ser uma pechincha. Para outras pessoas pode ser caríssimo. Mas você fez um esforço, comprou. Você não fez um esforço tão grande, mas comprou também e acabou não utilizando. Então, você acabou jogando fora. Para uns vai doer mais, para outros vai doer menos, mas no final das contas, foi dinheiro jogado fora. Custos dessas propagandas. O que é bom custa mais caro. O preço não importa frente à possibilidade de obtenção do que deseja, a cura dos males. Então, assim, se você tem, vamos frisar aqui que eu sempre tenho falado, uma gastrite e você toma uma medicação que custa os R$50. Você tem hoje o omeprazol gratuitamente no sistema público, mas aquela medicação que tem o mesmo princípio ativo do omeprazol e custa R$100. E como é que o pessoal vai vender? Vai fazer com que eu compre essa medicação se tem gratuitamente no sistema público de saúde? Tem que ser o quê? Tem que ter muita artimanha. Então, o nosso é melhor, o nosso caro é melhor, o preço não importa. Estudos já demonstrou que você tomando esse, você vai se curar. Se você fazer dessa forma, você vai se curar. Compre conosco. Se você comprar 3 caixas, você ganha uma gratuita. Se você comprar o kit completo, você paga só X. E aí, você vai cair nas armadilhas. E vai gastando, às vezes, como eu disse, um dinheiro que você
Não tem. Informações sem evidências apresentadas. Isso aqui é um perigo muito grande. 46 diferentes propagandas de 40 produtos farmacêuticos. Ausência de referência. Então você fala, esse produto foi estudado em 5 países, em estudos clínicos, em universidades que relatam. Só que você não lança essa referência, você não dá às universidades. Você falou, você citou, mas você não trouxe, você não deixou disponível. E aí, como é que vai saber? Quem escuta, que não tem esse poder de persuasão todo, engole. Quem vai atrás procurar, vê que é uma apresentação falsa. Apenas referências não publicadas também é um perigo. Você tem estudos que muitas vezes são manipulados, são cálculos errôneos, e você publica e vai. Está publicado uma vez, já foi. Qualquer referência de publicação com corpo de revisores. Então, você faz um estudo do seu jeito lá, não se atenta a ter uma revisão, você vai lançando e vai dizendo que é verdade. Sessenta e três medicamentos em 81 diferentes propagandas. Isso aqui tudo foi identificado em propagandas em 96. Você tinha uma enxurrada de propagandas e às vezes era o mesmo medicamento, só mudava a propaganda. Apenas 25% com alto nível de evidência, 25% desses 63 medicamentos. Então, pouquíssimos, 50% sem qualquer evidência para embasamento de prescrição, simplesmente porque você fala que cura, está vendendo. E aí tem pessoas que acreditam. E a gente vê que isso aqui está bem próximo da gente hoje, se a gente for prestar atenção no que está acontecendo durante essa pandemia. Evidências geradas com a promoção das indústrias farmacêuticas, aí você tem a farmácia por trás. Análise de estudos publicados em 13 revistas de cirurgia e clínica, 39% favoráveis ao novo tratamento. Então, sempre que quer vender um novo produto, você paga para lançar esse produto e você paga falsos estudos. Estudos envolvendo medicamentos 62% custeado por uma empresa, como é que você vai atestar que seu medicamento é ruim? Então, uma vez que você fez o estudo, você vai atestar que é bom. Evidências geradas com a promoção de indústrias farmacêuticas. Qualidade da metodologia empregada não justifica os resultados. Falsos positivos, podemos assim dizer. Questionamento de interesse próprio da indústria farmacêutica, que eu venho dizendo. Como é que você vai lançar um produto? Eu sou dono de uma marca, vou lançar um produto e eu faço estudo. Como é que eu vou dizer que esse produto é negativo? Não, esse meu produto, por mais que ele seja negativo, eu vou dizer que ele é bom. Influência da propaganda sobre prescrição. Em estudos sobre o uso de novos medicamentos nos Estados Unidos, os médicos entrevistados relatavam que veem os representantes das indústrias farmacêuticas como uma fonte importante de informação. Para alguns, sua única fonte de informação. Em 42% dos casos, a informação sobre os últimos fármacos novos prescritos foi derivada de informações de representantes das indústrias farmacêuticas. O que isso quer dizer? Tem uma pessoa com uma malinha com medicamento X engravatado que vai de porta em porta de consultório médico atrás de médico e vender o produto. Então ele fala sobre esse novo produto, fala que se o médico conseguiu prescrever, vamos dizer aqui, 1.000 em uma cidade como Poções, que ele vai ganhar um royalties, vai ganhar um bônus. Isso teve até uma lei criada que você não poderia mais fazer isso, mas a gente sabe que acontece muito ainda. Tem médicos bem próximos da gente aqui em Poções que prescreve a medicação para você, dá o nome comercial e faz com que o paciente volte com a caixa para mostrar que comprou. Se isso não for influência da propaganda sobre a prescrição da medicação, eu não sei o que é. As RDCs, a 96 e a 23. O conteúdo das referências bibliográficas citadas na propaganda de medicamentos isentos
sem prescrição deve estar disponível pela empresa no saque e no serviço de atendimento aos profissionais, prescritores e dispensores de medicamentos. As empresas não devem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos seus profissionais, prescritores, viu? Ou dispensadores, aos que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como ao público em geral. Essa lei aqui é que faz com que isso aqui não ocorra. Mas, como eu disse, profissionais bem próximos da gente aqui ainda continuam fazendo essas coisas. É vedado estimular ou induzir o uso indescrito do medicamento, sugerir ou estimular diagnóstico ao público geral, incluir imagens de pessoas fazendo uso do medicamento, anunciar um medicamento como novo depois de ter transcorrido 2 anos da data do início da sua comercialização no Brasil, incluir selos, marcas nominativas, figurativas ou mistas de instituições governamentais, das filantrópicas, tudo isso aí é proibido. Sugerir que o medicamento possua características organolépticas agradáveis, tais como saboroso, gostoso, delicioso, ou uma imagem de pessoas felizes, trazendo com que o uso desse fármaco vai ser benéfico. Empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo de medicamentos tais como tenha, tome, use, experimente. Fazer propaganda ou publicidade de medicamentos e ou empresas em qualquer parte do bloco de receituários médicos. Então você tem lá o bloco de prontuário do SUS. Não pode ter propaganda de farmácias, de fármaco, não pode. Criar expectativa de venda. A amostra grátis somente pode ser feita pelas empresas aos profissionais prescritores em ambulatórios, hospitais, consultórios médicos e odontológicos. É vedada a distribuição de amostras grátis de vacinas. É vedada a distribuição de amostras grátis de preparações magistrais. É vedada a distribuição de amostras grátis de medicamentos isentos de prescrição. Então, um produto, para você ter acesso a um produto de amostra grátis é complicado. Hoje em dia, grandes atacadistas de fármacos não estão mais disponibilizando. As amostras grátis de medicamentos de venda sob prescrição médica devem conter 50% do conteúdo apresentado original, registrado na Anvisa e comercializado pela empresa. Os antibióticos que deverão ter a quantidade suficiente para o tratamento de um paciente, então não pode ser aquele amostra grátis que você vai ter que comprar o produto depois para completar o tratamento. Tem que durar pelo menos o tratamento para um paciente. Os anticoncepcionais e medicamentos de uso contínuo deverão ter a quantidade de 100% do conteúdo. A pessoa que você adquirir um anticoncepcional e ao chegar ao 15º dia você ter que adquirir para completar o mês, às vezes um anticoncepcional custa 30, 50, 60 reais. E você, ao fazer troca do anticoncepcional, você causa um risco muito grande para esse paciente. Os desafios que impedem o uso racional. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, Formulário Nacional de Medicamentos Essenciais, Diretrizes de Tratamentos Padronizados, Comitê de Farmácias Terapêuticas e Terapêutica, Educação em Farmacoterapêutica, baseada em soluções de problemas, Graduação e Educação Continuada. Então, assim, como é que a gente vai começar? Nós temos que começar pela base, mas isso nós temos que estudar, temos que estar dentro do universo dos fármacos, das drogas. Quanto mais conhecimento a gente adquirir, até com a leitura da postologia, que eu venho batendo na tecla aqui, espero que vocês estejam, pelo menos pegando algumas postologias que vocês têm acesso, estão estudando, porque quanto mais a gente conhecer o que causa, para que é aquela medicação, mais você vai ter condições de estar conversando com seus pacientes. Liberação rápida, fatores que levam a erros com medicamentos. Liberação rápida do paciente. Como eu disse, o paciente ele está ali, ele tem que ser guiado, ele tem que ser conduzido. E de uma forma clara e tranquila. Desenvolvimento de novos medicamentos. Então, toda hora você tem um medicamento X. Aí nós temos o UP,
X-Up, nós temos o X.2, nós temos o novíssimo X. Aumento da complexidade da atenção básica. A atenção básica trabalha diretamente com prevenção. Então, se nós temos algumas atividades que pulam essa etapa, nós começamos a trabalhar com a doença já instalada. Se nós trabalhamos com a doença já instalada, nós temos que ter prescrições de medicamentos. E muitas vezes o público que vai na atenção básica é maior do que o público que vai em um hospital, em unidade de pronto atendimento. Consequentemente, aumenta o consumo de drogas e medicações. ênfase na especialização. Então, assim, quando a gente está aqui falando isso, técnicos em enfermagem têm que se capacitar mais. Nós temos que procurar fazer cursos extras, procurar uma especialização, procurar ter um gabarito melhor. Com isso, você tem conhecimentos novos. Não só... Claro que, assim, pensar em se formar é interessante. Eu formei em nutrição, vocês formaram em técnica de enfermagem. Legal, muito bem, mas saber que esse é o primeiro passo. Ou o segundo, vamos colocar assim, o primeiro passo foi entrar na vida da saúde. O segundo passo é se capacitar, se especializar para melhor atendimento, tá bom? Aumento do uso de medicações. Pacientes mais doentes e mais idosos. Então, tudo isso leva com que a gente tenha um processo de mais medicações, leva a mais erros. O paciente idoso, o paciente doente, ele nem sempre está lúcido para adquirir uma medicação dessa. Quanto mais medicação, mais você pode dar erro. Lembra que a gente falou isso na primeira, isso eu não me engano na segunda aula também, de você estar colocando em horários noturno, diurno, antes do almoço, depois do almoço, em jejum. Tudo isso leva a erros. Então, quanto mais você frisar isso para o paciente, melhor vai ser. Consequências dos erros de prescrições, redução da confiança em profissional de saúde. Uma vez que eu tive algum problema, quando eu voltar na unidade de saúde e eu olhar para o rosto deste paciente, eu não vou ter a confiança total nele. Entenderam? Aumento da morbidade e mortalidade. Então morre-se muito mais por erro de prescrições. Aumento do custo de tratamento. Você tem gastos aí com o gasto público, o gasto da União, o gasto privado. Tudo aumenta com aumento do tratamento. Lembra que a gente citou aqui? Uma patologia pode virar duas, que pode virar três, que pode desencadear em um câncer. Então isso tudo vai aumentando o custo do tratamento do paciente. Desgaste para o Sistema Nacional de Saúde. Então o SUS acaba ficando mal falado. E o SUS ele é um dos melhores programas desenvolvidos no mundo, mas que muita gente fala mal. Então nós, como profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, temos que ter o total conhecimento, ou grande parte do conhecimento, para a gente acabar com essas disse-me-disse. Os desafios. Promover o conhecimento de prescrição e administração de medicamentos seguros no ensino da graduação. Então, isso que eu estou dizendo. Procurem, estudem, vão atrás, treinar prescritores em todo o Brasil, realizar ensinos baseados em problemas. Então, não deixar para ver o problema lá, quando estiver formado. Realizar avaliação clínica objetivada e estruturada. Pesquisas. Então nós temos que, antes de tudo, antes de você liberar um fármaco, nós temos que pesquisar. Procurar ser financiado por fontes não comerciais, ou seja, ele não vai ter interesse no resultado. Claro que vai ter interesse, mas assim, o interesse não vai ser a venda, vai ser a descoberta. Gerenciar esse comitê de farmácia e terapêutico, você tem que ter um escopo por trás para você trabalhar isso. E reguladores, legislação, diretrizes, formulário terapêutico, lista de medicações essenciais, para você criar um sistema completo. E aí nós chegamos ao final da nossa aula. Dúvidas? Estamos abertos no WhatsApp novamente. Vou passar uma atividade sobre este assunto e vou passar também um trabalho sobre os fármacos genéricos e entre os outros, para que a gente possa
entrar um pouquinho mais no universo do SUS.